Eu acho que essa foto vai entrar para a história como uma das mais perturbadoras do Parque Yosemite. Isso porque neste local, pouco tempo depois desta foto ser tirada, o escalador em questão, chamado Dan Osman, se encontraria em seus terríveis últimos momentos. Esta é a sua história lendária. Um escalador de rochas de 35 anos, que muitos descreveriam como insano, Dan era como um Homem-Aranha da vida real. Ele escalava alturas aterrorizantes apenas com giz, suas roupas e uma pegada tão forte quanto sua determinação. Dan Osman foi uma lenda na escalada em rocha, detendo recordes como o escalador livre mais rápido, até que um acidente bizarro tirou sua vida repentinamente. Ironicamente, nem mesmo a escalada solo livre o levou aos seus momentos finais aterrorizantes. No final do vídeo, você verá imagens do grupo que tentou repetir sua última façanha mais de 20 anos depois. Você não pode subestimar a coragem e a força de vontade necessárias para escalar a íngreme face de uma montanha sem cordas de apoio. Isso é conhecido como escalada solo livre. Imagine começar sua escalada na base de um penhasco de 1000 pés de altura. Você ergue o olhar para a fera imponente diante de você. Uma vez que você começa, não há volta, e um erro ou passo mal colocado pode levar a uma queda mortal. Você inicia sua escalada assustadora, secando as mãos suadas com giz de escalada enquanto avança pelas fendas e bordas. Você está agora acima de 40 pés, o que significa que uma queda provavelmente será fatal. Após minutos de sofrimento, que parecem horas, você finalmente chega ao ponto médio. Você quase pode saborear a doce água e o relaxamento, esperando no topo desta escalada monumental. De repente, seus músculos travam. Uma combinação de medo, fadiga e adrenalina percorre suas veias, roubando-lhe a força vital necessária para a escalada. Seu corpo quer desistir, mas sua mente sabe que não sobreviverá à queda. Então, algo mais assume o controle. É um sentimento de pura força de vontade e determinação. Você abraçou o medo do desconhecido. Sua mente está dizendo que você pode viver desde que continue se movendo. Dan Osman abraçou esse medo, como se fosse amigo pessoal do próprio ceifador. No meio de uma escalada livre sem cordas, não é o treinamento ou habilidade que evita a queda. É o medo da gravidade e a determinação que você tem para superá-lo. Esse era o sentimento que movia Dan Osman. Ele queria encarar o fim de frente e se esforçar para continuar vivendo. Conhecido como Dan Yo, ele ainda é considerado um dos escaladores livres mais rápidos de todos os tempos. Dan Osman escalou o Bears Reach sem uso de cordas de segurança, quebrando recordes. Ele escalou 400 pés em apenas 4 minutos e 25 segundos na velocidade de uma caminhada. Muitos pensaram que a escalada solo livre seria o fim de Dan, quando, na verdade, as cordas tiveram um papel crucial em seu trágico acidente. Dan escalava no estilo livre, mas, como você logo descobrirá, também não era estranho a quedas. Suas façanhas de escalada em rocha começaram aos 14 anos de idade. Seu pai, Les Osman, atribuiu sua natureza destemida e espírito incansável à sua herança samurai. O nipo-americano descendia de guerreiros samurais conhecidos como o clã Takuchi, que se mudaram para o Havaí no final do século XIX. Seu pai transmitiu disciplina samurai através do Aikido e outras artes marciais. Wes Osman disse que na escalada encontrou algo onde ele poderia se testar contra si mesmo. Ele encontrou o tigre e não correu. Então, ele enfrentou cada montanha com um plano de ataque e a ferocidade de um verdadeiro guerreiro. Mas Dan não se apaixonou apenas pela escalada. Em 1989, ele tentava colocar um parafuso de corda acima de uma seção extremamente difícil durante uma escalada. Ele caiu mais de 50 vezes ao tentar estabelecer essa nova rota de escalada para os colegas. Embora isso demonstrasse sua incrível determinação, transformou-se em algo muito maior.
Dan Osman descobriu que cair de uma face rochosa era mais emocionante do que escalá-la, e foi esse desejo de queda livre que eventualmente levaria à sua morte. Dan era pouco conhecido nos anos 80 e 90, mas o documentário Masters of Stone o lançou aos olhos do público. Os cineastas Eric Perlman e Mike Hatchett eram escaladores de alto nível. Eles foram para a Sierra Nevada, onde Cave Rock fica no Lago Tahoe, para filmar um escalador enfrentando um 5.12 no sistema decimal de Yosemite. Este é um sistema para classificar a dificuldade das escaladas. Terreno de quinta classe geralmente se refere a um penhasco vertical ou quase vertical com exposição significativa. A queda provavelmente causará lesões graves e potencialmente fatalidade. Recomenda-se adiar, e os escaladores costumam usar capacete, arnês e sapatilhas de escalada para maior segurança e auxílio. Na escalada de quinta classe, uma rota 5.0 é a mais fácil, com 5.15 sendo a mais difícil no sistema decimal de Yosemite, que apenas escaladores mestres devem considerar tentar. Foi aqui que os cineastas conheceram Dan Osman. Durante as filmagens, Perlman lembra, de repente há esse cara acima de nós trabalhando em um 5.14. Ele não diz nada, mas sua linguagem corporal era clara. Por que você está filmando aquele cara, quando eu estou escalando muito mais difícil, enquanto Dan escalava, sua reputação também subia. Ele não era apenas conhecido por escalada livre, mas pelos insanos chicotes que ele deliberadamente fazia um chicote. É o que os escaladores de rocha chamam de uma queda da face do penhasco. Eles são tão emocionantes quanto perigosos. Então, a maioria dos escaladores só os experimenta quando caem por engano e sua corda os salva do chão abaixo. Mas para Dan, ele não se cansava da emoção que vem com uma queda. Isso o assustou no início, mas ele notou uma emoção que faltava na disciplina metódica da escalada. Ao dominar e confrontar seu medo de cair, Dan se tornou mais confortável na face da rocha, catapultando suas habilidades. Ao descrever sua abordagem para a escalada livre, Dan disse: "Escalar solo é apenas um jogo, é um jogo sério, mas é um jogo. O preço de errar é a sua vida. Então, é melhor saber o que você está fazendo." Dan Osmond detinha recordes por suas façanhas de salto com corda, muitas vezes se lançando de um penhasco e caindo mais de 1000 pés antes de ser puxado para a segurança no final de uma corda. Por mais que Dan corresse riscos, ele também tinha uma abordagem metódica para a segurança. Com a mentalidade de um engenheiro, ele criava e implementava as cordas apertadas e guinchos para suas quedas perigosas. Mas como você verá, nem mesmo uma abordagem metódica seria capaz de impedir o destino de Dan Osman. Embora fosse um escalador experiente, sua jornada teve sua justa cota de acidentes e lesões. Nos anos 90, Dan sofreu uma queda terrível que o afastou do esporte por meses. Isso aconteceu em uma das rotas mais difíceis do Lago Tahoe, em Cave Rock, conhecida como Slayer, onde Dan queria dar um grande salto. Com a ajuda de seu segurador. Um segurador é alguém que proporciona fricção na corda, permitindo que eles peguem o escalador em caso de queda. Mas neste dia, o segurador de Dan era inexperiente. Dan levou um tranco, mas seu segurador não reduziu a velocidade da corda a tempo. Ele veio em disparada e bateu na parede, deixando-o com múltiplas lesões, sendo as piores 2 tornozelos quebrados. Em vez de se recuperar em casa como a maioria das pessoas, Dan ainda visitava a rocha da caverna quase diariamente. Ele desenvolveu habilidades de pedreiro e começou a aprimorar a área para outros escaladores. Dave Griffith, um amigo de longa data e parceiro de escalada, disse que ele está rastejando de joelhos, carregando sacos de cimento pelo caminho. O escalador Todd Graham mencionou que Dan gastou mais de 300 horas aprimorando a rocha da caverna. Ele transformou a rocha da caverna de um local de festa cheio de lixo para uma bela e incrível área de escalada sobre Tahoe.
Ele colocou pedras de pátio em grande parte do chão da caverna e construiu assentos de pedra para usarmos. As melhorias na base da caverna mostraram o profundo lado artístico de Dan. A natureza humilde e pé no chão de Dan o tornou amigo de todos que conheceu. Ele estava sempre disposto a ajudar, seja um amigo de longa data ou alguém com quem ele acabou de esbarrar. Ele tratava todos com respeito e bondade. Isso tornou os eventos de 23 de novembro de 1998 ainda mais trágicos. Dan se tornou obcecado em cair cada vez mais rápido e mais longe. Ele queria testar limites e quebrar recordes. Então, ele montou um sistema de corda horizontal de 1.200 pés, se estendendo do Fifth Buttress até a icônica formação de penhasco da Torre Inclinada no Parque Nacional de Yosemite. Essa nova configuração permitiu que ele aumentasse seus saltos de 600 pés para alturas recordes de 1.000 pés ou mais. A Torre Inclinada de Yosemite tornou-se um lugar de triunfo para Dan Osman, mas também foi o cenário de sua última tragédia, onde ele ultrapassou seus limites. Dean Potter, companheiro de escalada de Dan, saltou na estrutura da Torre Inclinada, mas disse que não era para ele. Minha escalada sempre foi sob controle, então me jogar das rochas assim, pensando talvez eu viva, talvez eu morra, basicamente me assustou muito. Mas Dan era um mestre nisso. Ele tinha desenhos elaborados e, enquanto trabalhávamos na Torre Inclinada, acordava animado pela manhã, dizendo que passou a noite em claro pensando na montagem. Dan Osmond era muito a sua própria pessoa, vivendo fora das preocupações comuns de todos os outros. Como resultado, ele tinha problemas com a autoridade. Ele foi pego dirigindo com a carteira suspensa e tinha uma ladainha de multas não pagas. Além disso, as autoridades tinham problemas com sua nova estrutura inclinada, alegando que representava perigo aos usuários. Muitos acreditavam que esse conflito com a autoridade teve um papel em sua morte. Um mês antes de seu trágico fim, Dan recebeu uma ligação de sua filha, Emma Osman. Preocupada com ele, ela o fez dirigir de Yosemite para Gardnerville e passar um tempo ao seu lado. Se ao menos ele tivesse ouvido a intuição dela. Em uma entrevista no episódio final de Mestre da Pedra, Dan disse: "Quando tudo isso acabar, estou realmente ansioso para passar algum tempo com minha filha e família e basicamente ficar no sofá por um tempo. Eu tenho ido a uma velocidade incrível por um bom tempo agora e acho que é questão de tempo até as coisas começarem a me alcançar. E eu tenho esse grupo realmente hardcore de anjos da guarda que precisam de férias pré-pagas." Acabou sendo sua última entrevista. Na viagem de volta para Yosemite, Dan foi parado por guardas do parque que queriam que ele desmontasse sua estrutura na Torre Inclinada. Era legal, mas eles não queriam que ficasse de pé enquanto ele estava parado. Eles descobriram sua montanha de multas não pagas e acabaram prendendo-o. Ele ficou 2 semanas preso e prometeu aos oficiais que removeria sua estrutura mortal. Dan pagou a fiança e acabou ficando com sua irmã e cunhado. Durante esse tempo, ele aproveitou seus últimos dias restantes com sua filha Emma. Ela tinha 7 anos na época e era o xodó dele. Ele tinha fotos dela por todo o apartamento e, apesar de passar muito tempo com ela, sabia que não bastava. Mas, no fundo, ele temia que as autoridades do Yosemite desmontassem sua estrutura da Torre Inclinada, então decidiu desmontá-la pessoalmente. Em uma entrevista, o colega alpinista Perlman disse à sua filha que a amava, virou-se e voltou para Yosemite para morrer. Como estava preocupado em ser parado novamente, Dan pediu ao seu amigo Miles Deitcher para levá-lo ao Yosemite e ajudá-lo a remover seu sistema de rigging. Aparentemente, Dan não mentiu para as autoridades. Ele pretendia desmontar o equipamento da Torre Inclinada, mas uma vez lá em cima, não resistiu à vontade de experimentar a emoção da queda novamente. Tanto Dan quanto Deitcher pularam várias vezes naquele dia, pensando que seria o último salto no equipamento. Dan queria ir ao extremo,
e, com a esperança, bater um novo recorde. Ele não percebeu que seria o seu último salto de todos. Dan adicionou mais 75 pés à linha, esperando cair mais de 13.000 pés. Era uma distância insana para cair, mas Dan tinha a confiança, coragem e habilidade para fazer isso. Ele decidiu mudar o local de onde estava pulando e se posicionou na beira do penhasco. A adrenalina corria em suas veias enquanto ele olhava para a queda monumental à sua frente. Ele já fizera isso centenas de vezes. Por que algo daria errado agora? Ele respirou fundo, deixou seu instinto de sobrevivência de lado e pulou graciosamente do penhasco como uma águia orgulhosa em voo. Com os braços estendidos, Dan voou de cabeça para baixo, sentindo o vento passar por seus ouvidos e a emoção correr pelo seu coração. Ele chegou ao fim de sua queda controlada, mas quando as cordas se apertaram, um estalo tremendo reverberou pelo ar. A queda controlada de Dan Osmond acabou e seu descenso descontrolado começou. Miles Deitcher ouviu os sons finais de seu amigo próximo enquanto ele caía, e então houve silêncio. O que exatamente aconteceu que levou ao trágico fim de Dan? Tudo provavelmente começou com sua prisão semanas atrás. Perlman disse que Ito o machucou, foi mentalmente devastador. O falcão selvagem foi enjaulado. Não apenas seu espírito e confiança foram quebrados durante sua estadia na prisão, mas as cordas usadas em seu último salto permaneceram expostas aos elementos durante todo esse tempo. Elas foram expostas à chuva, neve e calor que as enfraqueceram com o tempo. Provavelmente foi isso, combinado com a mudança no ângulo do salto, que fez a corda arrebentar. Em uma investigação, descobriu-se que a linha horizontal cruzou a corda de pular, fazendo-a se despedaçar devido ao atrito. Aparentemente, os anjos da guarda que protegiam Dan resolveram adiantar suas férias. O mais triste é que a vida de Dan Osmond estava se estabilizando. Uma semana antes de morrer, ele pediu sua namorada, Nikki Warren, em casamento. Ele não tinha algum desejo de morte, mas foi vítima de um infeliz erro. Em um fórum em 2011, o assunto de Dan Osmond surgiu. Como qualquer praticante de esportes radicais, os comentários foram uma mistura de apoio às suas ousadas façanhas e duras críticas baseadas em um percebido desrespeito egoísta por seus entes queridos. Em meio a um mar de comentários negativos, Emma Osmond saiu em defesa de seu muito amado pai. Aqui está um trecho do comentário completo. Meu pai não inspirou as pessoas, apenas fazendo um vídeo de 5 minutos um dia. Qualquer um poderia fazer isso com um clique de um botão. Ele era honestamente um artista no que fazia. Veja ele escalar. A fluidez e composição dele ao escalar o penhasco são notáveis por si só. O engraçado é que ele fez todas essas coisas porque realmente amava e gostava disso. Ele não deixou para trás uma esposa e um filho. Minha mãe e ele se separaram quando eu tinha 4 anos e ela fez um ótimo trabalho me criando. Meu pai desempenhou seu papel o máximo possível entre treinar os SEALs da Marinha, indo em expedições no Alasca e na Rússia e viajando o mundo para vários locais de escalada. Parando aqui e ali para construir uma casa ou trabalhar em um novo prédio para ganhar algum dinheiro extra para me enviar, eu diria que ele fez um bom trabalho, sendo um ótimo cara e um escalador de rochas e saltador impressionante. Aplaudamos o herói inspirador que desejamos ser um dia. A fatalidade de Dan Osmond causou o fechamento de Cave Rock no Parque Yosemite. As autoridades removeram os parafusos das rotas que Dan estabeleceu, afetando toda a comunidade de escalada. Mais de 20 anos depois, um grupo de escaladores quis homenagear Dan Osmond e fazer o que não havia sido feito por décadas: repetir o salto de corda épico no Parque Nacional de Yosemite. Eles escalaram uma rota chamada Roulette na Leaning Tower, subiram a Fifth Buttress 3 vezes para marcar uma linha à mão e para montar uma âncora totalmente natural para uma Highline, nomeando-a Floss in the Sky,
assim como Osman chamou o barulho que as cordas faziam durante os saltos de corda. Após 15 anos, sonhando em fazer essa linha, um alpinista chamado Ryan Jenks e seus amigos conseguiram saltar mais de 500 pés na face da Leaning Tower. Deixo vocês com algumas palavras verdadeiras do próprio Dan Osmond. As pessoas chamam isso de desejo de morte, mas não é isso. É um desejo de vida. Obrigado por assistir. Tenho recebido muitos novos inscritos. Agradeço a todos vocês. Se quiser mais histórias assim, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.